Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Química e a gente vai continuar estudando os gases. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma propriedade que os gases têm e também da equação de Clapeyron, que é uma equação muito importante para o estudo dos gases. Quando a gente fala de gases, a gente está falando de moléculas no estado gasoso. E em 1811, a gente teve a proposta de Amedeo Avogadro, que fala que volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentam sempre a mesma quantidade de substância em mol. O que isso significa? Que a gente vai ter sempre o mesmo número de moléculas de gases, mesmo sendo gases diferentes, desde que a gente fixe o volume, a pressão e a temperatura. Isso é o que a gente conhece como hipótese de Avogadro. Então, se a gente tem gases diferentes, por exemplo, H2, CO2 e CH4, se eu fixar a pressão, o volume e a temperatura, eu vou ter o mesmo número de moléculas de cada um desses gases. Então, se eu tenho X moléculas de H2, eu tenho que ter X moléculas de CO2 e X moléculas de CH4, tá certo? E isso acaba nos levando ao volume molar, que é o volume que a gente tem ocupado por um mol de qualquer gás. Quando a gente está em condições idênticas de temperatura e pressão, esse volume ele sempre será diretamente proporcional à quantidade de substância. Ou seja, se eu tenho um determinado número de mols N, ele vai ocupar um determinado volume V. Se eu dobrar a minha quantidade de mols para 2N, eu vou dobrar o volume ocupado. Então, se eu estou em 2N, eu vou para 2V. A relação entre o volume e o número de mols é sempre constante. E isso vale para qualquer gás. Em um mol de qualquer gás, a gente sempre vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquele gás. Ou seja, a gente vai ter sempre uma constante. E se eu aumentar o número de moléculas, eu tenho que aumentar o volume ocupado por esse gás. A gente pode fazer uma analogia bem simples. Suponha que você tem um cilindro, ou seja, esse cilindro tem um volume constante e ele está a uma temperatura e uma pressão constante. Se dentro desse cilindro cabem 1000 moléculas de um gás X, quando você retirar esse gás X e você substituir por um outro gás Y, dentro desse cilindro só irão caber 1000 moléculas. Por quê? Porque quem determina o número de moléculas que vai caber lá dentro é o volume, a pressão e a temperatura do recipiente. Então, se aquele volume, aquela temperatura e aquela pressão fazem com que você consiga colocar 1000 moléculas lá dentro, não importa se você está colocando do gás X, do gás Y ou do gás Z, você sempre vai conseguir colocar 1000 moléculas lá dentro. Para você colocar uma quantidade diferente de moléculas lá dentro, você vai ter que modificar uma das 3 variáveis, ou o volume, ou a temperatura, ou a pressão. Para que a gente está falando do volume molar? Para a gente poder entender de onde vem a equação de estado dos gases ideais. Se a gente considerar uma massa constante de um mesmo gás, a relação PV sobre T é sempre constante. Por isso que quando a gente está trabalhando com transformações gasosas, a gente sempre faz P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Por quê? Porque essa igualdade tem que ser constante. Isso significa que por mais que a gente varie o volume, a pressão e a temperatura, essa fração P vezes V sobre T tem que permanecer constante. Então, supondo que nós temos 1 mol de um gás nas CNTP, ou seja, pressão 1 atm, temperatura 273 Kelvin, a gente sabe que esse gás tem que ocupar 22,4 litros. Isso a gente viu
lá quando a gente estava estudando o conceito de volume molar. Então, se a gente partir da equação geral dos gases, que é o pivot-povotó, e em um dos lados a gente substituir os valores de pressão, volume e temperatura considerados para CNTP, a gente vai achar um valor de 0,082 atm litro por mol vezes Kelvin. O que isso significa? Isso significa que a gente tem a relação P vezes V sobre T igual a uma constante. E esse valor de 0,082 é a constante universal dos gases perfeitos. Um fato muito importante, esse valor de 0,082, ele vale quando nós estamos utilizando a pressão em atm. Se a gente estiver com a pressão em milímetros de mercúrio, ou seja, ao invés de usar 1 no valor da pressão, a gente usar 760 milímetros de mercúrio, esse valor será de 62,3. Então, a constante universal dos gases perfeitos varia com a unidade de pressão que você está utilizando. Então, tem que ficar muito atento para isso, porque a mais utilizada é o 0,082, porque geralmente as pressões estão em atm, mas a gente pode ter pressão em milímetros de mercúrio, e aí esse valor será diferente. Então, se a gente começar a olhar para essa relação PV sobre T sendo igual a R, isso vale quando a gente tem 1 mol de gás. Se a gente tiver 2 mols de gás, essa relação ela vai passar a ser 2 R's, ou seja, 2 vezes a constante geral dos gases. Se forem 3 mols, a gente vai ter 3R. Se forem N mols, a gente vai ter NR. O que isso significa? A gente pode generalizar como PV igual a nRT. Essa é a equação de estado dos gases perfeitos, mais conhecida como equação de Clapeyron. Ela vale para qualquer gás que seja considerado um gás perfeito ou ideal. Então, PV igual a nRT é a equação de estado dos gases perfeitos ou equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela recebeu esse nome devido ao físico francês Émile Clapeyron, que foi a pessoa que chegou a essa relação matemática a partir de uma generalização das leis empíricas que a gente aprendeu lá nas variáveis de estado dos gases, ou seja, as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac. Então, a gente está generalizando e compreendendo tudo numa única relação com a equação de Clapeyron. Esse modelo do gás ideal que a equação de Clapeyron consegue nos proporcionar, ele é muito utilizado para desenvolvimento de máquinas movidas por fluidos, como as máquinas movidas a vapor e os motores de combustão interna. Então, é uma equação muito aplicada na física, para a gente poder saber qual será o comportamento de um fluido, seja um gás ou um líquido, porque a gente pode expandir a equação de Clapeyron para líquidos dentro da física, e a gente poder saber como aquela máquina, como aquele motor vai se comportar. Bom, eu deixei aqui 4 questões para vocês resolverem. A primeira relacionada à hipótese de Avogadro e as outras 3 de equação de Clapeyron, para que vocês possam exercitar a aplicação dessa fórmula. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!